Olá, seres de luz! Hoje estou aqui para mais uma resenha holística, para mais uma resenha de livro. E o livro de hoje é A Linguagem do Corpo, da Cristina Cairo. Então, vem comigo que vai ser bem bacana a gente falar sobre esse livro. Primeiramente, antes de falar essencialmente do livro, do conteúdo do livro em si, eu quero compartilhar um pouquinho como que esse livro apareceu na minha vida, como que ele chegou para mim. Quando eu paro para pensar até assim na minha infância, nos meus primeiros anos de vida, eu vejo assim o quanto realmente eu tive uma infância holística mesmo, uma infância quase que esotérica, integrativa, integrando várias áreas do saber, porque quando eu lembro assim que eu adorava ver lá Aparecida Liberato no Gugu falando de numerologia, quando eu lembro que eu adorava ver o Walter Mercado falando de astrologia no Ligue Já. Hoje, já adulta, quando eu começo a juntar essas pecinhas, eu vejo, gente, mas eu já amava essas temáticas desde sempre, né? Além da minha mãe ser tão conectada com as fases da lua, fazer tudo se relacionando com as fases da lua, quando era a melhor época de cortar cabelo, de plantar, de colher, tudo era com fase da lua, né? E esse livro aqui é um livro que eu tenho uma memória tão viva dele dentro de casa, muito, muito, muito viva, eu tenho essa lembrança dele, em que eu devia ter mais ou menos uns 10 anos, eu me lembro de ver ele em casa, assim por cima, né, da mesa, perto da TV, na cozinha, né, a nossa cozinha era grande, e aí meio que tudo acontecia assim na cozinha, era lá em casa, né, assistir TV, ver notícia, almoçar, tomar café, sentar e conversar, tudo acontecia na cozinha, né? E eu me lembro muito de ver esse livro, né? Mas eu não sabia como que ele tinha vindo parar lá em casa e só sei que depois ele sumiu, que ele não estava mais lá, né? E aí teve um dia que conversando com a minha irmã, ela me contou que ela pegou emprestado esse livro, não, né? Mas ela pegou esse título do Linguagem do Corpo, da Cristina Cairo, emprestado com uma amiga, e aí ficou um tempo com ela, depois ela devolveu. E aí eu lembro que eu abria ele assim aleatoriamente e lia partes dele assim aleatórias, né? Ficava curiosa para saber, o que será que é uma dor na barriga, o que será que é uma dor na mão, e aí eu lia assim aleatoriamente. Eu lembro que eu gostava bastante dele. E aí depois os anos passaram, né? A vida seguiu, fiz faculdade, mestrado, aquela coisa toda, né? E vinha voltar para as áreas holísticas. E aí, um dia eu me reencontrei com esse livro, com esse título, e quando eu peguei ele, nossa, eu tinha um olhar assim extremamente conectado com esse livro. Por quê? Porque ele fala de uma visão muito holística da saúde. Esse livro da Cristina Cairo, ele fala assim de uma conexão muito linda com o autoconhecimento, com os ciclos da natureza, com o olhar a vida, as doenças, os problemas físicos para além do sintoma, para além de curar a dor, mas com um viés realmente bem, trazendo uma reflexão sobre os significados do inconsciente, que todas essas mensagens através das dores, das doenças, dos desconfortos, dos problemas físicos, eles podem e querem nos dizer. Então, hoje ele é um livro assim, ó, que tá sempre comigo, que é quase que um livro assim de cabeceira. Ele é um livro que tá sempre assim na minha mesa de trabalho aqui na Escola Holística, porque eu vejo hoje como uma leitura assim obrigatória, na verdade, para qualquer terapeuta de qualquer área do conhecimento. Mas já vamos chegar lá. Deixa eu antes passar então para vocês as informações gerais.
Eu achei super importante eu compartilhar com vocês essa história que eu tenho com esse livro, quanto muitas vezes a gente se reencontra com os livros, né? A gente às vezes fala em se encontrar em um livro, de tu ler e tu, nossa, uma partezinha minha tá nesse livro que não fui eu que escrevi. E no caso desse livro é tanto o encontro, tanto eu me conecto demais com ele, como foi um reencontro, eu, enfim, tive esse contato com ele na infância e voltei a ter contato com ele depois na vida adulta. Então esse livro ele é da Cristina Cairo, A Linguagem do Corpo. Esse daqui já vou te dizendo que é o volume 1, depois ela escreveu um outro livro que também é A Linguagem do Corpo, mas aí é o volume 2, que inclusive está por aqui na estante, tenho ele também. E o subtítulo dele é A Linguagem do Corpo, né? O subtítulo é Aprenda a Ouvi-lo para uma Vida Saudável. Esse livro, essa edição pelo menos que eu tenho, ele é da editora Mercúrio e ele é de 1999, mas essa edição que eu tenho especialmente, ela é do ano de 2003, tá? Então vou te ler aqui, resumo um pouquinho do que tem na orelha do livro, falando um pouquinho sobre a autora. Então a Cristina Cairo é formada em Educação Física e Bases da Medicina Chinesa. Estuda desde os 13 anos a filosofia oriental. Foi iniciada no esoterismo aos 21 anos e aos 25 na tradição milenar da Ordem Rosa Cruz. Ministra cursos e palestras para a formação de educadores físicos. Possui práticas de atendimento há mais de 20 anos. Estudou parapsicologia e especializou-se nos estudos de métodos de cura. Continua fazendo cursos e atualizando-se. Atua na televisão SBT como apresentadora e atriz desde 1980, onde pôde desenvolver contatos importantes para o público para mensagens através da dança, da arte e da expressão corporal e verbal. Estudou PNL para compreender completar uma das suas buscas espirituais e científicas. Hoje cursa psicologia e foi apresentadora do programa Energia de Mulher. Então, esse daqui, claro que é um resumo do ano de 2003, né? Então, várias coisas já aconteceram de lá pra cá na vida da Cristina Cairo, mas acho que é um resumo bem bacana, né? Então, assim, esse livro, como eu comentei, ele é um livro que traz uma visão super holística da saúde, super integrativa, com principalmente esse olhar de vermos as doenças e vermos os sintomas como possibilidade de autoconhecimento, como possibilidade de melhora do ser. E isso é algo que quebra totalmente o paradigma e a lógica da saúde no Ocidente de forma geral, em que vê a dor como um problemão que tem que ser anestesiado, que tem que ser retirado. Toma um remédio para dor e acaba com essa dor. Se ela persistir, aí tu procura alguém para então tomar um remédio mais forte, procura um médico para tomar um remédio mais forte, investigar que órgão específico talvez esteja envolto nessa tua dor para medicar o órgão específico. Mas entender de uma forma mais simbólica e inconsciente o significado dessa dor, extremamente raro esse tipo de abordagem na medicina ocidental. A dor, o sintoma é sempre algo a ser combatido, é um medo, é uma tensão. Pensar em ter dores, se tiver, a reação primeira é combater, eliminar essa dor com medicamentos, né? 95%, 99% das vezes, né, nesse sentido. No entanto, a Cristina Cairo, ela já traz um outro olhar para as doenças. Esse olhar de realmente ver o que pode estar por trás desse problema de saúde atual. Então, algumas temáticas que ela traz é essa própria visão holística da saúde, traz também PNL, fala sobre a importância da programação neurolinguística e o quanto isso afeta a nossa vida e pode sim potencializar todas as transformações que a gente quiser na nossa vida.
Outra temática também que perpassa assim, o livro é a própria medicina oriental. Então, ela se coloca, dá exemplos, coloca situações das diferenças que tem entre a medicina, principalmente a medicina tradicional chinesa, que ela fala mais especificadamente em alguns momentos, mas de qualquer forma essa visão da saúde oriental também são assuntos que permeiam assim esse livro. Esse livro, como a própria autora coloca bem no início, ele tem, essa edição que eu tenho, ela tem 268 páginas e bem no comecinho ela fala o seguinte, só vou te mostrar aqui um pedacinho ó, do índice para te ver. Aqui um pedacinho do índice. E aqui bem no início tem uma parte que se chama Como Ler Este Livro. E aí nessa parte do Como Ler Este Livro, ela coloca assim, ó, página 13. Esta obra é considerada um livro de pesquisa. Portanto, caro leitor, leia até a página 43, sobre o título Linguagem do Corpo. E a partir daí, sinta-se livre para buscar o que mais lhe interessa, pelo índice remissivo e, por fim, continue lendo a partir da página 255 sob o título Outras Doenças até o final. Aconselho ler também Fé Sem Perdão Não Funciona, na página 48, e O Medo, na página 187. Boa sorte! Então, nesse sentido, ela aconselha que seja lido uma parte do livro até esse pedacinho aqui, só para te mostrar, até esse pedacinho aqui, ser lido e depois as demais partes ser consultada apenas, porque depois, te mostrar lá no índice, ela vai citando doença por doença, parte por parte do corpo. Então, nesse sentido, a pessoa não pararia para ler cada uma das partes, mas ela pesquisaria, né, iria direto naquela parte do corpo que ela está passando alguma dor, que alguém está com alguma doença. Então é bem bacana isso nesse sentido, porque acaba se tornando um guia, um manual em que tu consulta ali especialmente, detalhadamente aquela doença que tu quer falar. Então eu acho que esse é um ponto também bem bacana, bem positivo, porque torna muito fluida a leitura. De forma geral, a leitura ela é uma linguagem muito acessível, ela é muito fluida, inclusive junto de várias doenças, antes dela explicar o que significaria inconscientemente, o que significaria energeticamente essa doença, ela dá uma explicação realmente do que consiste. Então, ainda que tu não entenda direito o que é a doença, tá pesquisando porque alguém falou, tu consegue saber o que é de uma forma mais física, mais até ocidental, para depois então ter esse contexto do seu simbolismo, né? E eu vou te ler agora um trechinho aqui do livro que eu separei. Então, 2 trechinhos eu vou te ler, que eu acho que são bem bacanas para atiçar aí a tua curiosidade, o teu desejo de seguir lendo. Então, na página 20, vou te ler um trechinho e outro da página 21. Na página 20 diz o seguinte: vamos resgatar os conhecimentos que se encontram fragmentados pelo mundo. Aceite alguma ajuda alternativa e deixe-se levar pela magia dessa realidade. Deixe livre as águas do saber, para que o mundo todo volte a conhecer os princípios da mente pura e, finalmente, que possa desatar os nós da saúde. O inconsciente será o personagem principal deste livro e muitos dos seus segredos serão revelados no decorrer de sua leitura. Você descobrirá como rejuvenescer, como melhorar sua estética, sua saúde e como realizar seus desejos através do seu inconsciente. Este assunto é para ser praticado, não é utópico. Portanto, como o acesso ao inconsciente exige compreensão e perspicácia, não pretendo complicar, muito menos revolucionar. Quero apenas simplificar para que todos possam utilizar estes conhecimentos que foram esquecidos.
Então, esse aqui foi um trechinho para te dar um gostinho assim do que o livro trata. Como um ponto negativo, não vou dizer assim negativo, mas que às vezes deixa assim um pouquinho em aberto, é que faltam muitas doenças, né? Apesar assim do livro ter 268 páginas, eu senti falta assim de muitas doenças. Até porque tem várias partes aqui, te mostrar no índice, que embora ela fale de algumas doenças daquela parte, tem outras que, por exemplo, aqui do olho, ó, ela separa o olho e algumas doenças específicas do olho, algumas condições também físicas do olho. Eu vejo que tem outras que são bem conhecidas, bem populares e que não foi abordado. Tem uma parte no livro que ela comenta assim que ela abordou as principais doenças, mas que se por acaso alguma doença não foi abordada por ela, que ela acredita que com a interpretação trazida no livro, né, de outras doenças, seja capaz de tecer a linha de raciocínio. No entanto, eu acho que tem algumas que são bem difíceis assim a gente conseguir realmente tecer uma linha de raciocínio a partir do que ela coloca para se chegar em outras, né? Então, nesse sentido, eu acho que senti falta assim dela falar em algumas outras doenças. Claro que depois ela lançou o segundo volume, mas o segundo volume ele é voltado mais para a estética. Então aí é uma outra resenha que eu vou falar e aí tem uma abordagem também bem bacana, ela traz várias informações bem bacanas. Mas, por outro lado, apesar de eu sentir falta de várias doenças serem abordadas nesse livro, e que eu acho que mereceria, assim, ó, muitos volumes, né? Porque também tem várias doenças que vão surgindo e ela está plenamente em atividade, a Cristina Cairo, né? Apesar disso, eu vejo que acompanhando o canal dela no YouTube, canal dela da Cristina Cairo no YouTube, eu vejo que ela meio que dá uma atualizada em vários conceitos, ela também traz várias informações novas em muitos vídeos dela, em muitas aulas dela, tem vários vídeos lá, tem várias aulas, então eu acho que acaba complementando, tipo, que tu não consegue desenvolver e observar aqui lendo o livro, consultando lá o canal dela no YouTube, também tu consegue unir e aí ir linkando várias possibilidades. Então assim, para quem que eu recomendo essa leitura? Eu recomendo, na verdade, para todo mundo que quer um olhar mais holístico, quer um olhar mais espiritualizado, mais energético do significado das doenças e não só um significado médico, a questão física daquele significado daquela doença. Então, para todo mundo que tem um interesse em ver as doenças e as questões do corpo físico de um olhar mais sutil, assim como foi a primeira vez que esse livro foi parar lá em casa, eu super recomendo. Mas para terapeutas, especialmente, eu acho assim que é uma leitura que não é nem uma leitura, eu acho que é ter o livro consigo, né? Não é nem tu pegar ele emprestado por um tempo, é tu ter ele consigo, não importa a técnica holística que tu trabalhe. Eu entendo assim que quem é terapeuta corporal trabalha mais com o corpo, com massagem, reflexoterapia, uma acupuntura, yoga, enfim, técnicas mais corporais. Acho que vai ser assim muito mais interessante ainda, mas todas as técnicas holísticas, todos os terapeutas de todos os tipos de técnicas com certeza vão se beneficiar muito porque os utentes eles chegam pra gente com muitas queixas de problemas de saúde, com muitos sempre assim, ó, quase que 100% das vezes, as pessoas que procuram os terapeutas, elas vêm com queixas de problemas de saúde e muitas vezes com uma experiência também negativa de daqui a pouco ter feito vários tratamentos
e não tem tido resultado nenhum, ou então doenças que vão e voltam na sua vida e aí está procurando uma abordagem diferenciada para complementar então esse tratamento médico. Então, nesse sentido, eu entendo assim, ó, para terapeutas, eu gostaria de ver todos os terapeutas com esse livro, porque realmente ele é muito, muito importante. Ele traz informações muito ricas que podem contribuir, como eu disse, com o trabalho de qualquer terapeuta, de qualquer linha terapêutica, prática terapêutica, técnica. Só vai somar nesse teu atendimento com os utentes. Então, eu sou apaixonada por esse livro, amo demais e utilizo muito nos meus atendimentos, meus estudos, nas criações dos cursos, ele tá sempre por ali também. Então, meus amores, gratidão por mais essa resenha, por mais esse nosso encontrinho aqui de resenhas holísticas e nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos de luz!